Irmãos, nós vamos começar essa série de estudos. Vamos falar um pouco sobre os desafios do cristianismo em nossa geração. Nós sabemos que vivemos tempos diferenciados, né? Tempos onde o consumismo tem imperado, onde a visão plural das coisas tem se estabelecido. E nós vamos estar falando sobre alguns desafios da igreja. Então, o que a igreja tem que fazer diante disso tudo que aí está? E hoje eu queria falar um pouco sobre um assunto que para mim é a base de tudo, que é a ideia de estabelecer uma cosmovisão cristã. Talvez você esteja perguntando, pastor, o que é cosmovisão? Nós vamos tratar hoje sobre essas questões. Você pode ficar à vontade para perguntar, se você tiver alguma dúvida, pastor, você levanta a mão aí, nós vamos estar permitindo que você faça as intervenções necessárias. Lembrando que aqui é uma aula, uma conversa, um diálogo sobre o assunto. Não é só aquela ideia de que o professor tem que chegar e derramar todo o conhecimento, mas você pode contribuir também e mesmo tirar a sua dúvida. Então, vamos falar. Eu queria começar com o texto da Palavra de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 12, verso 2. Eu queria exatamente começar nesse texto, tomar como ponto de partida este versículo. Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim: não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler todos juntos, queridos, esse versículo? Vamos lá? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a ideia que o cristão ele não pode se conformar. A ideia de se conformar aqui não é ficar conformado, sem se preocupar com as coisas, não. É tomar forma, não se conformar. E eu queria chamar a atenção aqui para duas palavras. É se conformar, e mente. Então tem duas coisas duas palavrinhas aqui que eu queria chamar a atenção. O se conformar no grego, ele fala mais ou menos o seguinte, ele vai dizer conformar-se, mente e caráter de alguém ao padrão do outro, moldar-se de acordo com. Então quando ele fala aqui se conformar, ele está dizendo o quê? Não tomarmos a forma. Não se moldar. Então, a ideia de se conformar aqui é não moldar. Mas ele vai falar da renovação. Renovação de quê? Da mente. Mente incluído igualmente as faculdades de perceber, entender, bem como a habilidade de sentir, julgar, determinar, faculdades mentais, entendimento. Então, queridos, o apóstolo Paulo ele chama a atenção aqui para essas duas questões. A primeira é nós não estarmos na forma do mundo. E o segundo é renovar a nossa mente. O interessante é que essa questão de tomar forma, ela causa alguns problemas de entendimento. Porque muitas vezes, isso é muito comum nós vermos na igreja, no nosso evangelicalismo, é a ideia de que não se tomar forma é dizer, olha, eu não posso me vestir como o mundo. Eu não posso, por exemplo, falar a mesma linguagem que o mundo. E geralmente, quando a gente pensa nessa conformação, a gente traça uma linha divisória, estabelece uma dicotomia entre o que é sagrado e o que é mundano. Isso é muito comum nós vermos esse entendimento. Mas o apóstolo Paulo ele vai nos chamar a atenção que essa conformação ela passa pela renovação da nossa forma de pensar.
o grande desafio da nossa geração é pensar de forma diferente. Talvez o grande desafio da igreja, irmãos, é pensar diferente do mundo. Não é simplesmente estabelecer uma dicotomia, né, entre as coisas materiais, entre as aparências, entre outras questões, dizer assim, ó, aqui, daqui para lá é do mundo, daqui para cá é sagrado. Não é simplesmente estabelecer essa linha divisória, mas principalmente não pensar segundo a lógica do mundo. Porque o pensar na lógica do mundo, irmãos, é que vai criar coisas que distorcem os padrões e os planos de Deus. Por exemplo, quando você assiste uma novela da Globo e você vê, né, eu estava vendo nessa Veja da semana passada falando sobre os itens básicos da novela. O trama, questões conjugais, tem que ter agora um casal gay em todas as novelas, isso aí é básico para que a novela tenha sucesso. Aí eu simplesmente disse, olha, eu não vou assistir, porque isso aí não presta. Isso aí não está, isso aí é coisa lá do mundo. Mas eu tenho que olhar a novela, irmãos, e entender o que está por trás daquilo. Eu tenho que deixar de assistir, eu tenho que rejeitar algo, porque aquilo ali, aquela lógica que ali está estabelecida, é contrária à lógica de Deus. Então hoje, irmãos, uma das grandes estratégias para acabar com a influência da igreja, e nós, enquanto igreja, muitas vezes não entendemos o que está por trás de tudo que aí está, é trazer uma nova lógica. E não pense que essa lógica não influencia a igreja, influencia sim. Por exemplo, a teologia da prosperidade, que nada mais é do que isso. É você dizer que Deus é bom, eu sei, irmão, é básico o evangelho, Deus é bom. Mas a bondade de Deus não consiste necessariamente em tornar alguém rico, financeiramente falando, materialmente falando. A bondade de Deus não implica necessariamente de que Ele tenha que fazer tudo o que eu quero. Aliás, eu acho que Deus é muito melhor quando Ele faz às vezes aquilo que eu não quero. Quando Ele me livra de mim mesmo. Então, irmãos, muitas vezes o Evangelho é influenciado sim, porque o Evangelho da prosperidade nada mais é o quê? E uma lógica de mercado que aí está, que influenciou a igreja. A necessidade de um homem ter em detrimento do ser. Percebam que o Evangelho, ao longo dos anos, quem é cristão há mais tempo aqui, pode lembrar de que houve uma mudança assim. Nós nos tornamos cada vez menos éticos. A proposta do Evangelho cada vez tem se tornado menos uma proposta ética. Eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, ser crente era alguém que tinha uma moral ilimitada. Isso era a base. Hoje não, nós levamos muito mais para a questão estética. Então, há sim uma lógica aí mudando a igreja. Então, o apóstolo Paulo ele vai falar exatamente nesse versículo aqui que nós não devemos estar atentos a essas questões. Então, eu queria falar, né, dizer que existe sim uma cosmovisão cristã. Antes de definirmos o que é cosmovisão, eu gostaria de sondar o que é que você entende como cosmovisão. É uma visão do mundo, disse aqui Beatriz. E aí, alguém tem mais alguma outra definição? É a sua opinião sobre o mundo, sobre o que está acontecendo. Opinião, a forma de enxergar as coisas. Então, irmãos, existe sim uma cosmovisão cristã. O cristianismo impõe à igreja uma maneira de ver o mundo e ver as coisas que estão diante de nós. E a base da cosmovisão cristã, né, existe também uma cosmovisão não cristã, mas a base da cosmovisão cristã, ela tem que ser o quê? Como é que nós olhamos o mundo? A partir de quê?
Bíblia. Existe uma ética bíblica. Por exemplo, o decálogo é uma ética estabelecida por Deus, universal. Ela não é cultural, ela é universal, porque foi o próprio Deus que deu ao homem. Então, irmão, ser cristão não é simplesmente carregar a Bíblia embaixo do braço. No domingo, hoje é culto, eu vou levar minha Bíblia para a igreja. Não, mas ser cristão é olhar o mundo a partir da Bíblia. Então, quando eu for estabelecer um relacionamento, quando eu for estabelecer um negócio, quando eu for julgar algo, eu tenho que julgar de acordo com a palavra, a luz da palavra, porque ela é a base de todo o meu conhecimento. Como vier? Ela é a nossa regra de fé e prática. Então, vejam que eu tenho que... a cosmovisão cristã, ela parte de um olhar do cristão usando como lente a palavra de Deus. A cosmovisão não cristã, ela vai usar várias bases. Por exemplo, ela vai usar a filosofia, o pragmatismo, espiritualidade não bíblica, valores pessoais. O homem do mundo ele vai olhar a partir daí de outros valores, mas a igreja ela tem que olhar o mundo a partir da palavra de Deus. Isso vai vir, o homem geralmente, ele você diz isso, mas acho que o homem ele é o Deus de si mesmo, ele elege Deus segundo a sua aparência, ele forma Deus segundo a sua aparência, e ele vai buscar as coisas que lhe dão prazer, conforto, da sua vontade. Então, entendam, existem duas cosmovisões aí. Mas tem uma cosmovisão cristã, e essa parte tem como ponto de partida o quê? A palavra de Deus. E vai ter as cosmovisões que aí estão, pessoas que olham o mundo a partir das suas experiências e dos seus valores. Mas o grande desafio de cada cristão e da igreja na nossa geração, irmãos, é compreender o mundo a partir da palavra. Porque muitas vezes nós estamos na igreja e não olhamos o mundo a partir da palavra. Muitas vezes nós entendemos as coisas a partir da nossa experiência, dos nossos valores familiares, dos nossos valores culturais. Mas o cristianismo impõe a nós a necessidade de olharmos o mundo a partir das escrituras. Julgar as coisas a partir da palavra. Julgar as nossas ações. Irmãos, nós vivemos dilemas cotidianos. Vivemos dilemas diários. É dilema ético, é dilema cultural, é dilema moral, ético, já falei sobre isso, pessoal. Mas muitas vezes eu tenho que colocar esses meus dilemas sob a luz da palavra. Sob a luz da palavra. Dizer assim, como é que eu entendo essa questão? O que é que Deus diz sobre essa questão? O que é que Deus diz sobre o meu comportamento? E muitas vezes julgar, irmãos, as coisas que estão dentro de nós, julgar as artes, por exemplo, a partir da ótica da palavra. Às vezes, irmãos cristãos, sentam na frente da televisão, das telas, do cinema, e vê filme, irmãos, eu não estou dizendo que isso é pecado, mas será que a gente entende e olha as coisas que ali estão a partir da palavra de Deus? Exatamente, isso facilita o nosso entendimento. Então, o grande desafio da igreja é ter uma cosmovisão dita cristã, revelacional, baseada na palavra de Deus, baseada naquilo que Deus trouxe para nós. Então, eu queria trazer aqui duas definições de cosmovisão. A primeira definição diz o seguinte: cosmovisão é a maneira de ver o mundo. Beatriz até falou sobre isso. Ela é uma interpretação de que uma pessoa faz da realidade do
exemplo, alguém que vive a sua vida, né, acha que viver a vida é ter uma vida de prazeres mundanos. Vamos usar esse termo. Ele tem sim uma visão de mundo, ou não? Para ele o que é o mundo? Os prazeres. O mundo ele serve para gerar satisfação prazerosa, sensações para ele. Se alguém que é materialista, ele acha que tudo se resume a dinheiro, ao material, não tem vida após a morte, a vida é aqui mesmo. Ele não tem uma visão de mundo? Tem. E percebam, irmãos, todo homem, ele se move, ele julga as coisas, ele estabelece as suas ações, os seus padrões de conduta a partir de sua cosmovisão. Talvez você diga assim, pastor, por que tal pessoa é assim? Porque tal pessoa age dessa maneira? Porque ele entende as coisas dessa forma. Isso acontece, irmãos, com base na cosmovisão que cada um tem. E a cosmovisão ela é estabelecida por algo que está por trás dela, que são aquilo que nós chamamos de pressupostos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? Então eu queria pegar aí uma partezinha na definição, diz assim. Cosmovisão é um conjunto de pressuposições, pressupostos que podem ser verdadeiros, verdadeiro em parte, ou totalmente falsos. Então eu queria perguntar para vocês o que é pressuposto, o que é pressuposição. Vamos lá? Aquilo que se espera, né? É uma coisa que a pessoa acredita, né? Acredita, aquilo que acredita. Acredita o quê? Previamente. É algo que a pessoa acredita previamente. Irmãos, todo mundo tem um conjunto de valores. Ou não? Mas geralmente a suposição, a pessoa não tem uma suposição. Mas geralmente não Como? há uma certeza absoluta sobre uma pressuposição. Pressuposto é uma suposição. Aí eu não indivíduo pode ser verdadeiro. Por exemplo, uma questão que está bem atual nos nossos dias. A questão do casamento homossexual. Então, quando alguém chega e diz assim, ó, eu entendo que 2 homens ou 2 mulheres, eles podem estabelecer uma família. Eles estão tomando eles têm essa visão, isso é fruto de uma visão de mundo, mas eles não têm o pressuposto. Qual é o pressuposto que fundamenta essa questão? É que, por exemplo, a questão de sexualidade é uma opção. A questão do gênero não define a sexualidade. O homem ele pode ser, homem, estou falando ser humano, humanidade, ele pode ser homem ou mulher, mas a questão da expressão da sua sexualidade é uma opção. Vamos, é verdade. Mas aí, veja bem, essa decisão que eles tomam, essa visão que eles têm, vai partir desse pressuposto, que sexualidade é questão de opção. O homem ele não nasce, o homem novamente, estou dizendo homem não de gênero, mas questão de raça. O homem ele não nasce, em termos de sexualidade, não necessariamente segundo o gênero. Ele pode expressar de forma diferente. Então, essa é algo que está estabelecido, é uma visão de mundo que eles têm baseada no pressuposto. Mas, aí, veio a outra questão. Quando eu olho essa decisão, aí eu pergunto a você, Beatriz, você fala, eu não entendi, pastor, como é falso. Esse pressuposto, ele é falso ou verdadeiro?
mas ele vai fundamentar a vida da pessoa, vai fundamentar a maneira que ele olha o mundo. Mas não necessariamente tem que ser verdadeiro. Então, como é que o cristão ele vai julgar essa questão? Ele vai olhar, ele vai estar diante, vamos dizer, desse discurso. Como é que alguém que tem uma cosmovisão cristã julga esse discurso? Pela palavra de Deus. Então ele vai dizer o seguinte, que sexualidade, ela está sim ligada a gente. Por quê? Porque Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea, e disse: crescei, multiplicai. Então aí você vai ver uma questão que está na origem dos gêneros, que é o quê? A procriação. Isso é ontológico, isso é a finalidade lá. Teleológica, a finalidade praticamente das questões de gênero criada por Deus. Então, quando eu olho a partir de uma ótica cristã, eu enxergo essa questão de forma diferente. E aí você diz assim, pastor, mas a questão da ser verdadeiro ou falso. O cristianismo, irmãos, ele parte do pressuposto, isso aí nós vamos ver mais na frente, de que a palavra de Deus é o quê? João 17 diz o quê? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a própria palavra de Deus, ela é a verdade. Então se ela é a verdade, diferentemente de que pensa hoje o mundo pós-moderno, nós vamos falar um pouco sobre isso, de que a verdade ela é cultural, a verdade é um processo hermenêutico. Então, qualquer verdade é possível dependendo do contexto. E válida, igualmente válida. Mas o cristianismo ele parte da ideia de que só existe uma verdade. E ela está onde? Revelada na palavra de Deus. Isso é base, irmão. Sem isso não tem cristianismo. Sem isso, eu não posso garantir, por exemplo, que Jesus vai voltar. Sem isso, eu não posso garantir, por exemplo, de que eu sou salvo, não pelas minhas obras, mas pela graça e pelos méritos de Cristo. Sem isso, eu não posso garantir, por exemplo, que eu vou morar nos céus. Então, a base de toda a nossa verdade, ela tem que estar onde? Nesse livrinho que você carrega de domingo a domingo e traz para a igreja. É a partir dele que eu julgo todas as coisas. É a partir dele que eu compreendo todas as coisas que estão ao meu redor. Então, eu queria falar um pouco sobre pressupostos. Então, pressupostos, o conjunto deles, vai formar a cosmovisão. E a cosmovisão vai estabelecer a compreensão do mundo. Então, a minha cosmovisão é estabelecida pelo conjunto de pressupostos. Minhas crenças interiores, meus padrões, meus valores. Então, todo mundo, irmãos, toda pessoa, ela olha o mundo a partir dos seus pressupostos. E o grande desafio para a igreja é olhar o mundo a partir dos pressupostos. É compreender que quando eu faço algo, quando eu adoro a Deus, quando eu estabeleço uma liturgia que é contrária à palavra de Deus, opa, tem alguma coisa errada, tem que ligar o sinal. Quando, por exemplo, nós tivemos alguns modismos evangélicos ao longo dos anos, como por exemplo, tínhamos uma época, querido, em que o diabo praticamente era um oposto
espiritual que foi uma moda nas igrejas, né? As pessoas tinham que repreender o diabo em tudo, repreender o diabo no carro, repreender o diabo no ventilador, esse ventilador que sai em nome de Jesus, capeta, era aquela febre. Irmãos, eu não estou dizendo que não existe o diabo, eu não estou dizendo que não estamos numa batalha espiritual, mas nós temos que compreender o diabo a partir de quê? Das Escrituras. E o diabo, irmãos, pelas Escrituras jamais será igual a Deus. Como diria Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Ele é ilimitado. Então, esse é um desafio, porque muitas vezes nós começamos a agregar coisas na nossa prática cristã que não estão de acordo com os pressupostos bíblicos. Por exemplo, tinha uma época em que era moda determinar as coisas. Já orava assim: Deus, eu determino que este carro vai ser meu, eu determino que essa nação vai ser do Senhor Jesus. Irmãos, eu vi tanto adesivo, né? O povo de Deus declare, o Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos tanto, e o Brasil está aí do jeito que está. E tinha gente que dizia, né, já orava para Deus: olha, meu irmão, quando você chegar para Deus, especifique. Olha, diga se você está querendo alguma coisa, diga a marca, diga a cor, diga o modelo, número de série. Né? Como se Deus não soubesse, irmão. E aí, a gente, de certa maneira, estabeleceu um Deus que era escravo do homem. Eu determino o que Deus vai fazer. E eu pergunto a você, meu irmão, isso é de acordo com os pressupostos bíblicos? Por quê? Porque um dos pressupostos bíblicos é que Deus, ele é Senhor. Ele tem toda a autoridade. Só Ele determina o que é que eu tenho que fazer: me submeter à vontade de Deus. Então isso, irmãos, durante muito tempo foi coisas que foram agregadas e estão. E para a igreja não procurar enxergar e julgar as coisas de acordo com a palavra de Deus, vai agregando, isso vira moda, isso vai passando de uma igreja para outra, isso aparece na televisão. Irmãos, eu sei que o cristianismo tem um quê de mistério. Mas esse quê de mistério, irmãos, não pode ser contrário à palavra de Deus. Não pode ser contrário àquilo que as Escrituras ensinam. Então nós temos que entender isso, que os nossos pressupostos, ele vai estabelecer a nossa visão de mundo. E se nós não olhamos o mundo segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, o problema, irmãos, está nos nossos pressupostos. Mudança de mente é mudar a visão, a forma de vermos o mundo. Amém? Então nós vamos agora para o cafezinho, vamos ter um intervalo. 5 minutos, irmãos, dando continuidade aí, todo mundo tomou um cafezinho e tal. Então vamos retomar aquela ideia, né? Então nossos pressupostos, eles formam aquilo, a forma, né, como nós olhamos o mundo. E vai estabelecer a nossa cosmovisão. Então quando alguém olha o mundo, essa visão de mundo que nós falamos, definimos como pressupostos, é que, na verdade, ele estabelece, ele vai, a forma que a pessoa olha o mundo, por trás dela existem os seus pressupostos, suas crenças, seus valores, a maneira que ele, aquilo que ele agregou, a sua vida, a sua história, suas experiências, elas contribuem para isso. Então, essa é um desafio. Mas lembrando que uma cosmovisão cristã, ela tem que partir de pressupostos, o quê? Cristãos. Pressupostos cristãos que estão consignados aonde? Na Bíblia. A sua maior parte estão na Bíblia. A tradição, ele vai
estabelecer alguns pressupostos, mas lembrando que a palavra de Deus é a fonte maior dos nossos pressupostos. Vamos dar continuidade. Então, pressuposto, né? Definindo. É aquilo que presumiu por antecipação, ou seja, aquilo que eu creio antecipadamente, antes de qualquer coisa, eu tenho crenças já pré-definidas, coisas que eu agreguei à minha vida, à minha forma de vida, à minha forma de pensar, e são prévias. É uma suposição, é algo que eu suponho, um fato que constitui um antecedente necessário para a ocorrência do outro, ou seja, um fato anterior, circunstância não verificada que se sustentam ideias ou atitudes. Então, ou seja, pressuposto, traduzindo assim de forma bem simples, é a base da minha forma de pensar. É o lastro, é a base, onde eu estou agregado, onde meu barco está amarrado. É onde minha vida está, né, de certa maneira, vai buscar a fonte para entender todas as outras coisas. E isso faz toda a diferença. Então, o cristianismo, irmãos, na verdade, a conversão, ela é o quê? É uma mudança de pressuposto. Ela impõe uma mudança de pressuposto. Eu não posso entender casamento, por exemplo, sei lá, de repente a minha experiência de vida, vamos trazer para coisas bem simples, para o casamento, para mim a minha experiência de vida com o casamento foi horrível, meus pais brigavam muito, não deu certo. E aí tem gente que por conta dessa experiência, ele vai estabelecer um pressuposto, que casamento não é bom. Mas aí quando eu me converto, agora eu sou um cristão, sou um crente, eu tenho que entender o quê? Eu vou continuar com esse pressuposto? Não. Eu tenho que substituir esse pressuposto por outro, que é o entendimento que casamento, a família, é algo estabelecido por Deus. Por exemplo, tem pessoas no mundo, né, muito materialista tal, e quer ter as coisas, então para ganhar dinheiro vale qualquer coisa. Ele pode sonegar imposto, pode passar a perna nos outros. O importante é ganhar dinheiro. E aí essa pessoa se converte. Agora, estou na igreja. Ele vai poder viver com esse pressuposto? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser o quê? Honesto, não furtarás, não desejarás a casa do teu próximo. Então, irmãos, a conversão ao cristianismo, ela impõe essa mudança de pressupostos. E eu tenho que julgar muitas vezes os meus pressupostos à luz da palavra. Eu tenho que estar sempre julgando aqueles valores interiores, aquelas coisas que são base da minha vida, que definem a maneira de enxergar outras coisas, de julgar as coisas. Eu tenho muitas vezes que julgar eles a partir da palavra de Deus. Para quê? Para que haja uma mudança. E nessa mudança haja uma sintonia agora entre os meus novos pressupostos e aqueles estabelecidos por Deus em sua palavra, aqueles revelados. Então é necessário que haja esse julgamento. Então os pressupostos são tudo isso aí que foi falado. Então, muitas vezes, pressupostos errados podem chegar a conclusões certas também. Por exemplo, a gente tem uma ideia na igreja que é o quase crente. Você já conheceu alguém quase crente? O que é um quase crente? Não, quase crente é aquela pessoa, né, que se converteu e tal. É aquela pessoa que você já ouviu alguém dizer assim: rapaz, olha, aqui está o nosso amigo fulano, quase crente, não bebe, não fuma.
nos chama palavrão, mas nunca chegou Jesus. Nunca houve uma confissão, nunca houve uma posição dele, uma posição de vida em relação à questão do Evangelho. Esse é o quase crente. E aí, a questão do quase crente, muitas vezes ele tem algumas conclusões corretas. Por exemplo, ele vai ter uma família ajustada ou não. Por quê? Porque ele valoriza a família. Ele vai ter uma vida, de certa maneira, socialmente falando, né? As condutas dele, morais, éticas, são ilibadas. As pessoas não têm que lhe acusar. Mas a grande diferença é que ele vai chegar a conclusões corretas no mundo, mas com os pressupostos errados. Por quê? Porque, por exemplo, ele vai dizer assim, por que você tem uma família ajustada? Assim, porque meus pais me ensinaram assim. Porque a sociedade requer de mim que eu seja uma pessoa correta. Mas, será que eu posso dizer que esses pressupostos dele, mesmo as conclusões ou as visões de vidas particulares em relação a algumas questões, eu posso dizer que ele tem os pressupostos corretos? Onde está a glória de Deus aí? Porque é um pressuposto básico a partir da ótica cristã para o homem, irmãos. Nós fomos criados para o quê? Para a glória de Deus. Então, o pressuposto base para a vida do homem, a partir da ótica cristã, é que ele vive para a glória de Deus. Então, ele é honesto para a sua glória ou para a glória de Deus? O quase crente. O quase crente está sempre para a glória dele. Para a glória dele. Então, eu gosto de ser visto. Eu gosto que as pessoas cheguem, rapaz, você é muito honesto. Você é uma boa pessoa. A glória está vindo para ele. Então, vejam de que o problema, muitas vezes, não está nas cosmovisões particulares, das conclusões particulares de vida que as pessoas têm. Mas os problemas estão aonde? Nos seus pressupostos. E aí eu peguei uma matéria da Veja, em agosto de 2013, que traz uma coisa interessante. Esse é o Filipe Zimbardo, ele é professor da Universidade de Stanford, e ele fala um pouco, né, onde reside o mal. Então, ele vai dizer que o mal reside no seguinte. Freud dizia que a tendência a destruir e praticar o mal tem suas raízes na própria natureza humana. E que todos nós, sem exceção, carregamos um componente que incita a maldade. Aí eu pergunto a você, o que esse professor, Filipe Zimbardo, diz? É verdade? A partir de Freud não fez suas incoerências, mas tem suas coerências, vamos dizer assim. Isso é verdade ou mentira? É verdade. É verdade, ou não? É verdade. Não é bíblico? O homem ele é mal por natureza. Não é o apóstolo Paulo diz o bem que eu quero fazer, isso que eu faço. Então isso é correto. Mas será que ele vai partir de pressupostos bíblicos revelados? Não. Por que não? Porque a gente vai ver, por exemplo, a incoerência mais na frente. Ele vai dizer assim, há algo que se possa fazer para resistir ao poder das circunstâncias? Aí ele diz o seguinte, primeiro temos que compreender que somos todos vulneráveis. Depois prestar atenção no que acontece à nossa volta. Identificar a discrepância entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem. A melhor vacina contra a prática do mal é o exercício permanente da autocrítica. Eu posso dizer que a autocrítica muda o homem. O que é que muda o homem a partir da ótica cristã? É os princípios de Deus. É a palavra de Deus. É o caminhar. O que muda, né, todas essas coisas, mas é uma palavra teológica chave, que é aquilo que nós chamamos de quê? Regeneração. Exatamente.
trazer alguns exemplos práticos que nós falamos comumente, lá no final, mas eu vou adiantar um. Por exemplo, tem muito aquela coisa de dizer, pau que nasce torto, morre torto. Eu posso dizer que essa conclusão, ela parte de um pressuposto cristão. Que a palavra de Deus está cheia de pessoas transformadas. A história da igreja, nós que somos pessoas transformadas, regeneradas. Então, Zaqueu, desce depressa, que hoje não vem pousar na tua casa. O apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja, estava ali prendendo, trancafiando cristãos. Ele não mudou a sua vida. Porque a base do cristianismo é a mudança de vida mesmo. Então a base da nossa relação enquanto cristão, a forma de nós pensarmos, é que Deus em Cristo muda a vida das pessoas. O apóstolo Paulo diz, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se é novo. Como é que eu digo que tal que nasce torto, não é torto, meu Deus? Então nós temos que entender essas questões. Então vejam que muitas vezes há uma incoerência entre aquilo que a pessoa diz, aquilo que a pessoa enxerga, as conclusões que ela chega com os seus pressupostos. E muitas vezes as conclusões corretas, elas partem de pressupostos errados. Então a ideia, irmãos, do cristianismo é a mudança desses pressupostos. Eu sou ético, não é porque as pessoas me veem como ético, porque a sociedade faz isso. Mas eu sou ético porque o nosso Deus é um Deus ético. Um Deus moral. Trocando em miúdos, eu sou bonzinho, não é para agradar os outros, mas eu sou bonzinho para agradar a Deus. Porque a palavra do Senhor diz, tudo quanto fizeres, façam para a glória de Deus. Então, uma visão cristã, irmãos, ela vai trazer uma compreensão sobre um monte de eventos. Ela vai trazer, ela vai falar sobre a criação. Uma visão cristã. O que é que eu entendo sobre a criação? Todas as coisas foram criadas por Deus. Deus criou todas as coisas. Então, se Deus criou todas as coisas, Ele criou para nada, isso vai impor alguma coisa. A criação, ela tem uma finalidade. Glorificar a Deus. Deus criou algumas coisas já com uma finalidade. E aqui entra muito aquela questão de gênero. Quando Deus cria a mulher, Ele diz assim, não é o bom que o homem esteja só. Ele já disse para quem estava criando. Quando Deus estabelece o homem na terra, Ele já dá uma missão ao homem. Domine todas as coisas, crie, faça gestão de tudo aí que é está que eu coloco para você, para a minha glória. E muitas vezes os problemas que nós vivenciamos é por conta dessas divisões equivocadas, que partem de pressupostos equivocados acerca desses eventos revelados na palavra. Por exemplo, o homem ele entende que a criação é para quê? Não tem nada a ver com Deus. Eu tenho que ganhar, eu tenho que usar a criação para ganhar dinheiro. E aí eu vou fazer o quê? Vou poluir o meio ambiente. Vou explorar o outro. Durante muito tempo a igreja, irmãos, ela concordou com a escravidão. Por quê? Porque ela não entendia a criação no sentido bíblico, que o homem ele foi criado à imagem de Deus, seja branco, seja preto, seja homem, seja mulher. Não pode haver discriminação, irmãos. A queda é um evento que nós temos que ter pressupostos sobre a questão da queda. Que o homem ele foi criado para a glória de Deus, foi criado em santidade, vivia
E aí o que é que aconteceu? O grande evento que foi catastrófico na vida do homem, que foi o quê? Pecado, a queda. Eu só entendo a salvação se eu entender a queda mesmo. Como é que eu vou entender? O que é que eu estou fazendo aqui na igreja? O que é que eu estou fazendo na igreja de Cristo? O que é que eu sentei hoje, resolvi tirar meu domingo para vir assistir uma palestra do pastor Jonas? Se for pecador. Então por quê? Porque eu entrei na igreja, porque eu levantei a mão um dia na minha vida, e só, né, aquela música pianinho, o pastor fazendo o apelo, né, Juliana cantando ali, ao final, na boa dessa vida. E aí você levantou a mão, por quê? É porque eu queria mudar de religião, mudar de time, de forma. Não, querido, eu só entendo o cristianismo se eu entender a queda. O homem caiu, o homem é pecador, e por ele ser pecador, ele necessitou de um Salvador, e esse Salvador foi Cristo morto na cruz do Calvário. E eu preciso desse Salvador, eu me aproximo dele a partir da confissão e do reconhecimento do meu estado pecaminoso, caído, destituído da glória de Deus. Então a queda, irmão, é um evento que faz parte de entender essa cosmovisão cristã. A redenção. Se o homem caiu, ele precisou do redentor. E aí, quando eu entendo a queda, entendo a redenção, eu entendo, irmãos, as coisas. Eu entendo porque o mundo está dessa maneira. Porque é um mundo que jaz no maligno, composto por pessoas que pensam a partir de uma mente caída, pecaminosa, destituída da glória de Deus, que não foram regeneradas, restauradas em Cristo Jesus. E o Covid. Aquela ideia, irmãos, do que nós esperamos do além. Então, querido, o que nos faz diferente, o que faz a cosmovisão cristã diferente, os pressupostos cristãos diferenciados de uma cosmovisão que não é cristã, é exatamente entender esses eventos. E entender esses eventos sempre a partir de uma ótica teorreferente, ou seja, a partir da ótica estabelecida por Deus. Então, ser cristão, irmãos, é entender todas essas coisas. E é um desafio. É um desafio, querido. É um desafio para a igreja. Então, algumas questões sobre cosmovisões. Cosmovisões distintas existem, mas não é possível concordar coerentemente com premissas centrais de duas ou mais cosmovisões. Ou seja, não pode haver, irmãos, muitas vezes vai ter conclusões parecidas, mas os valores, os pressupostos, eles são diferenciados. Se você olhar as leis cristãs, elas são, de certa maneira, algumas leis são boas, mas os pressupostos que foram estabelecidos, eles são diferentes dos nossos pressupostos para estabelecer, por exemplo, leis. Uma forma, irmãos, uma coisa que a igreja tem perdido muito é a questão da visão política. E eu faço uma crítica, irmãos, porque muitas vezes a igreja ela tem servido de massa de manobra na questão política. Os políticos se aproveitam da igreja. Aquela máxima de que crente vota em crente, de preferência pastor. Isso é uma falácia, mesmo. Porque o fato de votarmos em crente não significa que estamos fazendo política a partir de uma ótica cristã. Não significa, irmãos, porque a palavra de Deus ela fala de justiça social, ela fala de ética, fala de moral, mas será que os políticos cristãos eles estão fazendo políticas a partir desses valores, a partir desses pressupostos?
julgar essas coisas. Porque o político cristão, por exemplo, não, a igreja não se levanta, por exemplo, com a carga tributária que há no Brasil hoje. Isso é justiça, meu irmão. Você paga um país que tem uma das maiores cargas tributárias, que oferece um dos piores serviços públicos do mundo. E outra coisa, você paga em dobro tudo que você quer, tudo que você precisa que o Estado oferece. Se você quer saúde, você tem que pagar plano de saúde. Se você quer segurança, tem que pagar o vigilante, tem que pagar o porteiro, tem que pagar o sistema de vigilância. E será que isso não tem a ver com política cristã? Com a forma de olhar o mundo? Isso é justiça social, meu irmão. Mas a igreja não se preocupa com isso. Acho que a grande bandeira que a igreja levantou, eu digo, irmãos, eu digo isso aqui de forma taxativa. Não significa que eu concordo, mas eu acho que a grande bandeira hoje levantada é a questão do homossexualismo. Isso não é a bandeira cristã, essencialmente. Isso é um problema periférico, irmão. Mas as pessoas levantam as bandeiras para quê? Para controlar, para aparecer. Muitas vezes a igreja, irmãos, por não pensar a partir de uma ótica cristã, perdeu alguns referenciais e vive de massa de mundóis. Então, cosmovisão é como óculos. Para que a realidade faça sentido, eu preciso visualizá-la de acordo com a cosmovisão coerente e verdadeira, ou seja, com as leis corretas. Para que as coisas sejam coerentes como um cristão, eu tenho que botar o óculos. O óculos do Evangelho. Eu tenho que olhar as coisas a partir da palavra de Deus. Cosmovisões distintas podem concordar com premissas periféricas, no entanto, com pressupostos diferentes. Aquilo que eu já falei. Então, que nós abraçamos conscientemente ou não, consistentemente ou não. Cosmovisão orienta a expressão do nosso ser. Conversão é a mudança de pressupostos, que implica uma nova cosmovisão. Então, ser cristão, irmãos, não é simplesmente levantar a mão um dia na igreja e agora ter uma carteirinha da igreja, eu fui batizado. Não, mas principalmente pensar a partir de uma ótica revelacional, teorreferente, onde Deus é o centro de todas as coisas, onde a revelação de Deus é o ponto de partida de todo entendimento. É a partir daí, querido, que eu tenho que entender as coisas. É a partir daí que eu tenho que compreender as coisas, que eu tenho que julgar as minhas ações. Eu tenho que julgar não para condenar, porque a palavra de Deus não nos manda condenar ninguém, mas julgar no sentido de compreender, estabelecer juízo de valor a partir daquilo que está diante de nós. Então, irmãos, conversão é exatamente isso aí. As nossas ações, os nossos argumentos, as nossas interpretações, ela vai partir dos nossos valores, convicções, sistemas de verdades. Então, a nossa forma de agir, a forma que entendemos o mundo, irmãos, ela está fincada e estabelecida a partir dos nossos pressupostos. Se você não entende o mundo a partir daquilo que a Bíblia diz, de acordo coerentemente com aquilo que a palavra de Deus diz, é porque os seus pressupostos são diferenciados. Os pressupostos são diferentes. Não estão coerentes com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, toda a realidade é interpretada e a forma que interpretamos é definida pela nossa cosmovisão. A realidade ela pode ser boa ou má, e muitas vezes depender de como nós interpretamos. Por exemplo, vamos supor que você está lá na sua casa e chega um vizinho batendo. Irmão, olha, tem uma pessoa ali, lá um vizinho aqui, ó, na frente. Ele está lá dizendo que foi possuído, que está falando coisa com coisa. E aí, vai bater na sua porta o vizinho. Como é que você interpreta esse fato? Não, meu irmão, faz esforço. Seja
de Deco está dizendo que passou por uma situação dessa. Mas aí, mano, como é que aí interpretaria esse fato? Certo. Certo. Aí o pessoal me chamava para orar, né? Aí eu fui lá, quando eu lembro Devido. Então interpretou de forma diferente. Mas, vamos. Mas a maioria interpretaria como o cara diz, oh, eu vou destruir a vida dele, com a outra voz, ele mudando de voz. Né? Pronto, aí a pessoa interpretaria como? Ia dizer que era o quê? Vamos ligar para o pastor, então, né? Eita, rapaz, isso é o diabo, não é assim? É imposto. Tudo bem. Então isso é uma visão. Por quê? Porque nós entendemos que esse evento ele casa a partir de um pressuposto nosso que é a obsessão demoníaca. O diabo pode tomar conta das coisas. Mas aí vamos dizer, pois não. Pronto. Agora vamos lá. Vamos pegar agora o caso, né, na casa da irmã. Então a irmã na frente é evangélica, então vai entender que ela possa. Agora ela disse que tinha um atrás alguém que era adepto do espiritismo, bandista. Aí chama lá o pai de santo. Ele vai interpretar esse fato como? Não, ele vai dizer que aquilo é um imposto. Então ele vai dizer que é um espírito. Então veja, o primeiro, que é evangélico, vai dizer que é o quê? Uma possessão demoníaca. O segundo, que é adepto de outra religião, vai dizer que é o quê? O espírito. Agora tem um outro vizinho seu, que ele é psicanalista. Ele vai dizer que é transtorno, obsessivo, compulsivo e tal. Então vejam que uma mesma realidade vai ter vários pontos de vista. Então a realidade ela é interpretada. Agora o que eu tenho que entender enquanto cristão é que, pastor, então as três são possíveis. Possíveis são. Mas eu tenho que entender que quando eu tenho uma interpretação conflitante com a palavra de Deus, eu tenho que entender que a única possível é qual? É a palavra de Deus. Entendeu? Então, queridos, vejam que a realidade ela é interpretada. Não, mas a inveja destrói a vida. Mas, veja, isso é uma conclusão correta? É. Mas qual é o pressuposto que ele parte para chegar a essa conclusão? Então a questão, porque o próprio decálogo ele trabalha com a questão da inveja. Não cobiçarás a casa do teu próximo. É, isso, o consumismo, né? Pois não, Beatriz? Veja bem, porque isso é um problema, né, que
ajoelha e começa falando com Deus. Aí sim. Como é que você julga esse evento? Está orando. Mas você está vendo alguém no quarto? Opa. Então vejam que então vejam que as interpretações que nós fazemos, nós não temos que ser aqueles espiritualistas irracionais. Não julgar as coisas a partir de uma coerência. Mas nós temos que entender que os nossos processos mentais, eles partem dos nossos pressupostos cristãos. Então, C.S. Lewis ele diz o seguinte: eu acredito no cristianismo quando eu acredito que o sol nasceu. Não só porque eu vejo, mas porque por ele eu vejo tudo ou todo o resto. Pastor, vocês falou aí sobre as pessoas, né? Às vezes no quarto falando sozinha, coisa com coisa, mas só né? E às vezes está orando, ali orando, pensando, está orando, mas às vezes aquela oração é um estudo de compromisso que a pessoa, né? Também, claro, irmãos, olha. Fica se preocupado, fica assim, aí as pessoas entrando, olha, tem que entender, assim, que não é o fato, de haver um mistério no cristianismo, há um mistério, uma religião do mistério. Tem coisas que a nossa vã filosofia não consegue compreender, que a nossa vã medicina não vai conseguir explicar, a nossa ciência não consegue explicar. Por quê? Porque o milagre é uma quebra das leis naturais. Essa, na verdade, é a definição do milagre. Porque Deus criou as leis naturais, mas Deus pode quebrar as leis naturais. E essa intervenção divina, no sentido de quebrar uma lei natural, é um milagre. Mas nós temos que também, por relação à religião do mistério, nós temos que julgar algumas coisas que nós, às vezes, espiritualizamos. E dizer assim, opa, será que isso tem coerência? Será que isso é necessário? Então temos que julgar. Porque, irmãos, olha, por conta dessa falta de julgamento, nós temos muito paganismo na igreja. Por exemplo, a ideia do sal grosso, que muitas igrejas aí adotam, é o quê? Culto de libertação. Aquela ideia do exorcismo, do pastor que tem que ser como fosse um pajé que vai expulsar aquela entidade ruim. Não! Irmãos, expulsar demônio está na Bíblia, isso faz parte da nossa prática cristã. Mas nós não temos que, centralizar, descarrego. É uma ideia paganizada do cristianismo. Isso. Então nós temos que julgar a partir de uma cosmovisão bíblica centrada na revelação. E entender também que nós não podemos perder o mistério. Porque senão vamos ser racionais, Eu acho que tem muito problema aí de muita gente que estuda muito teologia, e não é problema estudar teologia, eu sou professor de teologia, mas tem que entender, irmãos, que há um mistério no cristianismo. Mas pelo fato de ser mistério, nós não temos que ficar como malucos, a aceitar tudo, entender como tudo aceitável. Mas quando você olha, por exemplo, certas manifestações pentecostais, o camarada gira. E aí, meu irmão, para que aquilo ali mudou a tua vida? Aquele do cai, o camarada cai e se levanta do mesmo jeito. O problema não é cair, o problema é tentar se levantar. Então, querido, nós temos que também, o mistério não tem. Vai ter que ter um equilíbrio aí. Então vamos lá. Então, 4 provas da verdade que emergem da estrutura de uma cosmovisão. Suficiência de pressupostos. Os pressupostos que eu tenho explica toda a realidade. O cristianismo ele vai ter pressupostos que vai explicar o porvir, a queda. Consistência interna. Eu posso ser incoerente com aquilo que eu digo, Será que, veja, eu digo assim, Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. A palavra de Deus diz isso. Mas ao mesmo tempo eu digo, não, Maria é minha intercessora. A coerência. O homem é salvo pela graça, mas eu tenho que fazer
obras para que Deus me aceite. Então, tem que ter consistência interna. Não posso ter duas. Né? Dois valores. Né? Segundo elemento, né? O princípio da identidade. Né? Afirmo qualquer enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Jesus é Deus, logo ele é Deus. Por exemplo, os testemunhos de Jeová não acreditam em Jesus como Deus. Mas a Bíblia diz que ele é Deus, então é uma coerência. Então, ou eles mudam a Bíblia, ou eles mudam aquilo que eles acreditam. Então, o que é que eles fizeram? Mudaram a Bíblia. O princípio da contradição, então, enunciado como ser verdadeiro e falso. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, então a Bíblia não é a palavra de Deus. Não posso dizer isso. O princípio do terceiro excluído, afirmar que o enunciado ou é verdadeiro ou é falso. Eu não posso dizer que existem duas verdades. Eu não posso dizer que Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo entendê-lo como se não fosse. Ou ele é, ou ele não é. Eu não posso dizer que a palavra de Deus é a verdade absoluta e ao mesmo tempo dizer que ela é relativa. Né? Embora hoje que a ideia do terceiro incluído aí, dessas verdades plurais, culturais, é uma característica da pós-modernidade, que é o assunto da próxima semana. Né? Então, ajustar-se ao fato, né? Eu tenho que... O que eu entendo tem que estar ajustado aos fatos, as minhas explicações, os meus pressupostos têm que estar de acordo com o que eu digo. Né? Viabilidade existencial. Eu posso viver a vida a partir dos meus pressupostos? Será que a minha vida se torna viável? Por exemplo, a partir dos meus pressupostos, a humanidade ela se estabeleceria, se manteria? Por exemplo, a ideia da homossexualidade, ela, de certa maneira, ela não é viável existencialmente. Imagina uma sociedade de homossexuais, como eles vão gerar filhos. Então, viabilidade existencial. Quando alguém pergunta porque eu sou cristão, eu pergunto porque é viável existencialmente. Eu posso viver a minha vida coerentemente. Então, para pensar na igreja cristã contemporânea, vem expressando uma cosmovisão cristã bíblica, o que é que vocês acham? Será que hoje nós vivemos, expressamos essa cosmovisão? Será que nós não agregamos na nossa prática muita coisa pragmática, muita coisa que vem do paganismo? Será que nós não agregamos? Então, irmãos, né, são coisas que nós temos que entender. Então, a cosmovisão, ela revela um pouco, né, aquilo que nós dizemos e fazemos e acreditamos, revela um pouco a nossa cosmovisão. Para terminar, queria mostrar isso aqui. Por exemplo, você vale aquilo que tem. Isso está coerente com a cosmovisão cristã? Não. Você vale por aquilo que você é. A imagem e semelhança de Deus. Então, é uma perspectiva materialista. Pau que morre torto, pau que nasce torto, morre. Isso é coerente com a cosmovisão cristã? Não. Porque a cosmovisão cristã, os pressupostos é que Deus transforma o homem. Né? Então, isso é a origem do fatalismo. O destino está predeterminado nas estrelas. Lembra agora o filme A Culpa é das Estrelas? Então, a ideia do fatalismo. Mulheres e negros são inferiores. Está coerente com a cosmovisão cristã? Não. Por quê? Porque Deus fez os homens e mulheres, brancos, negros, todos à imagem e semelhança de Deus. Então, querido, está fora de uma cosmovisão cristã. Então, irmãos, concluindo, cosmovisão é o quê? Uma maneira de ver o mundo. É a maneira que enxergamos o mundo. A cosmovisão é fundamentada em quê? Em pré-supostos. Então, existe uma cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã é baseada em quê? Na Bíblia, na revelação. Então, talvez um dos grandes desafios da igreja, de todo cristão, irmãos, é compreender que nós temos que olhar o mundo a partir da ótica de Deus.
temos que julgar as nossas ações, julgar aquilo que está diante de nós, a partir da ótica cristã. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco sobre a pós-modernidade. O que é que está por trás dessa lógica cristã? Nós vamos entender, né, os valores filosóficos, teológicos, pragmáticos, que norteiam aí a forma de agir e pensar na nossa sociedade. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer mais falar alguma coisa? Então, queridos, que Deus abençoe. Vamos orar. Vamos encerrar pontualmente. Eu só queria dar 2 avisos. Cadê